Olá, bem-vindo. Esse é o Ponto, um programa semanal de entrevistas da CNN. Toda semana receberemos 2 entrevistados para abordar os principais assuntos da política nacional. Nossa primeira entrevistada de hoje é a deputada estadual do PSL de São Paulo, Janaína Pascoal. Deputada, obrigada pela entrevista, bem-vinda à CNN Brasil. A senhora apoiou a eleição de Jair Bolsonaro, foi ali uma das principais apoiadoras na campanha, mas depois de eleito, a senhora passou a fazer algumas críticas à gestão Jair Bolsonaro. Mais recentemente, indicou, inclusive, que havia se arrependido do voto e disse que o presidente Jair Bolsonaro deveria deixar a presidência. Gostaria de saber se a senhora ainda entende que a melhor saída é que Bolsonaro deixe o governo e por quê? Primeiramente, cumprimento Caio, Renata, todos aqueles que estão acompanhando a CNN Brasil, desejando saúde. Eu não digo que seja o melhor caminho o presidente sair, mas como meu compromisso nunca foi com pessoas e sim com o país, eu não tenho medo de dizer que ele precisa mudar o rumo que ele vem trilhando desde o momento que tomou posse. Eu tenho muita identidade com as pautas do presidente no campo dos costumes, no âmbito econômico, sou favorável ao enxugamento da máquina estatal. Porém, o presidente assumiu compromissos de combate à corrupção, houve um afastamento no que se refere a esses compromissos, e o que tem me preocupado muito é que ele parece que se esqueceu que ele foi eleito por uma pluralidade e ele vem paulatinamente se aproximando muito, ouso dizer até se blindando mesmo, com um grupo muito radical. Um grupo que é impermeável a críticas, é impermeável a conselhos, e é um grupo que eu penso está mais atrapalhando e prejudicando o presidente e o governo do que ajudando, E com isso estão prejudicando o país. Faz uns 10 dias eu participei de uma entrevista aqui na CNN também, e junto com uma deputada, a deputada federal Carol Detoni, que é uma deputada que se apresenta como bolsonarista, E eu alertei a deputada que esse discurso radical que eles vêm entoando, essa agressividade para com as instituições, essas manifestações em meio à pandemia, todo esse comportamento está criando um caldo de cultura para legitimar as críticas, que sempre foram feitas ao presidente, os apontamentos de que ele seria antidemocrático, e esse contexto todo faz com que o presidente, mesmo quando tem razão, deixe de ser levado a sério. Então, se você me perguntar se eu quero que ele fique, se eu quero que ele saia, eu gostaria que ele permanecesse, mas se conscientizasse de que o caminho que ele está trilhando vai levá-lo para o fundo do poço e o país vai junto. Então, entre ele e o país, eu fico sempre com o meu país. Deputada, é o seguinte, a senhora liderou ali, assinou a peça do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A senhora vê condições hoje para o impeachment? Já tem ali mais de 30, quase 40 pedidos de impeachment, pelo menos ali na Câmara dos Deputados. Se a senhora puder fazer a comparação desses 2 momentos, evidentemente focando muito mais no momento atual do que no passado, que a gente já sabe que já aconteceu. Na verdade, eu não assinei a peça, não. Eu fiz a peça, Eu iniciei o movimento. Desculpe, viu, deputada? Eu bati na porta de muita gente que fechou a porta na minha cara. E depois, acabou se unindo a mim nesse movimento, que eu considero um movimento fundamental para a democratização do país, porque agora, com todo esse radicalismo dos bolsonaristas, muita gente se ilude, achando que os petistas eram democráticos, e eles não são. O que eles queriam fazer do Brasil era uma Venezuela,
E então fico aqui, quero deixar registrado que eu sei bem como começou o impeachment, sei quem participou desde o princípio, e aproveito para fazer aqui o meu agradecimento, as minhas homenagens ao Dr. Hélio Bicudo, né? Que me deu um apoio sem o qual eu não conseguiria enfrentar tudo que eu enfrentei. Com relação ao presidente Jair Bolsonaro, né, com o que tem público, com o que nós temos conhecimento público, eu friso isso porque eu não sei se eventualmente em alguma investigação existe algo a mais, né, mas com o que tem público, nós não temos elementos para um processo de impeachment, tá? O que o ministro Sérgio Moro narrou são fatos que deixaram o ministro desconfortável, situações que fizeram o ministro entender que haveria uma intervenção indevida na Polícia Federal, né? Haveria no sentido de que estava sendo planejada, né? Seja para proteger pessoas próximas, seja para perseguir desafetos. Porém, essa tal intervenção não ficou evidenciada nem nos depoimentos que foram colhidos no inquérito, nem no vídeo, né, que muito embora seja um vídeo ali com termos grosseiros, com frases inadequadas, mas a tal intervenção não ficou comprovada. Então, com o que nós temos hoje, eu não vejo material suficiente para um pedido de impeachment. Inclusive, tem alguns pedidos já protocolizados, eu li parte desses pedidos, compreendo a indignação, né, de quem elaborou, respeito, mas nós não temos elementos ainda. Deputada, só para explorar nesse ponto, a senhora está fazendo, claro, uma análise jurídica, né? Não há ainda elementos para um processo de impeachment. Mas, diante das afirmações de Sérgio Moro, o que sabemos depois dos depoimentos, né, no curso desse inquérito até agora, a senhora entende, então, que Moro não tinha motivo para deixar o governo? Queria que a senhora fizesse a análise, então, política e das circunstâncias as circunstâncias que Moro estava lidando naquele momento. Não, veja, essas questões são questões muito pessoais, não é? O ministro foi convidado com promessa de carta branca, né? Com promessa de ter total autonomia para conduzir os assuntos do ministério. Na medida em que o presidente, num determinado momento, diz, olha, eu quero usar a minha prerrogativa presidencial para afastar este diretor da Polícia Federal e nomear alguém, né, em quem eu confio mais ou a quem eu sou mais simpático, não importa, eu entendo que o ministro tem todo o direito de se afastar e compreendo, haja vista o histórico de vida dele, a representatividade que ele tem, né, que ele tenha decidido tornar públicos os motivos pelos quais ele se afastou, né, inclusive fala do desgosto dele, né, do presidente não ter vetado determinados pontos no pacote anticrime, do incômodo dele com relação àquela questão em torno do COAF, o fato do presidente ter referendado o juiz de garantias. Então, nós que somos da área penal, né, e eu, por exemplo, que apoiei muito o trabalho da Lava Jato, as decepções do ministro também são minhas decepções. Então, é imperioso compreender que o ministro tinha todo o direito de sair, né, por ter encontrado algo diverso do que ele imaginava e um grau de liberdade diversa da que o presidente lhe prometeu. Porém, não necessariamente essas questões que desagradaram o ministro constituem crime, seja crime comum, seja crime de responsabilidade, entendeu? Então, é necessário fazer essa separação. Então, eu acho que, com todo respeito, os analistas estão confundindo muito, né, a legitimidade da saída do ministro com a ocorrência automática de um crime por parte do presidente. Não, deputada, e é necessário separar a análise jurídica da análise política. E nesse ponto que a senhora falou sobre que compartilha, né, algumas preocupações externadas por Sérgio Moro, a senhora podia explicar quais? A senhora entende que Bolsonaro está falhando no seu compromisso de combate à corrupção?
Eu acredito que o presidente foi surpreendido com a situação do senador Flávio Bolsonaro e, por isso, ele acabou, nos momentos em que ele poderia ter endurecido esse combate, né? Então, por exemplo, ter dado mais elementos para o COAF funcionar, ter vetado o juiz de garantias, né? Ele preferiu, né, seguir outro caminho, mas um caminho, o que eu quero deixar muito claro é o seguinte, ele não escolheu caminhos ilícitos para isso, ele escolheu caminhos baseados, né, na análise, por exemplo, de juristas que pensam diferente de mim e diferente do doutor Sérgio Moro. Então, o juiz de garantias, né, a meu sentir, como bem fala o ministro Moro, ele cria uma nova instância no processo penal. E nós estávamos tentando tirar, né, instâncias para poder aplicar a punição. O juiz de garantias, ele cria uma nova instância. Mas, se vocês fizerem uma pesquisa com professores de direito penal, de processo penal principalmente, a esmagadora maioria defende o juiz de garantias, né? Então, o que aconteceu? Quando o presidente vê seu filho investigado, seu filho acusado, seu filho potencialmente punido, não quero nem entrar no mérito se merece ou não merece, ele decidiu, no lugar de abraçar as correntes mais duras do direito penal e do processo penal, abraçar aquelas correntes, né, que no momento passado ele criticava, correntes mais liberalizantes, né? Então, assim, eu faço essa avaliação porque ele deixou de corresponder, por exemplo, o que eu queria, o que o ministro queria, mas nessas escolhas que foram feitas pelo presidente, ele não cometeu ilicitudes. Ele fez escolhas pautadas com respaldo de juristas que pensam diferente da gente, entendeu? E eu me preocupo porque, como ele é uma pessoa pouco querida pelos formadores de opinião, qualquer escolha diversa, né, qualquer crítica feita a ele já é transformada num crime, já é transformada num motivo para afastá-lo. Então a gente tem que tomar algum cuidado com isso. Deputada, a senhora estava falando dessa diferença do que seria a legitimidade para o Sérgio Moro sair e como que isso poderia ser um crime por parte do presidente Jair Bolsonaro. A senhora não vê crime, o que falta ali para que fique comprovado ali uma real e efetiva interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal? Vários delegados da Polícia Federal foram ouvidos, foram perguntados à exaustão, né? Quero aqui, inclusive, dizer, não é comum que num depoimento, num inquérito, participem delegados, procuradores da República, advogados, não é comum. E nestes depoimentos houve participação de todas essas partes. Então, os delegados foram questionados à exaustão sobre uma eventual interferência real, sobre solicitações que tivessem sido feitas a eles, seja para proteger alguém, seja para prejudicar alguém. E todos esses delegados foram muito firmes ao negar qualquer tipo de interferência real, né? O ministro entendeu como interferência, o presidente querer mudar o delegado geral. Ocorre que, pelo nosso atual sistema, os delegados gerais não têm mandato definido. Eles não têm mandato definido. E é prerrogativa do presidente mudar. O que ocorre é que, vamos dizer assim, ele não cumpriu a palavra que deu ao ministro. É que a reclamação do Sérgio Moro, no caso da Polícia Federal, era a mudança, a insistência na mudança do diretor-geral, mas também em superintendências, mais especificamente no Rio. Os depoimentos também jogam luz sobre isso, né? Essa insistência do presidente Jair Bolsonaro em fazer uma mudança numa superintendência. Sim, mas em nenhum momento ficou caracterizado qualquer pedido dele para esse eventual superintendente, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para ser justo, né? Ele tem me desagradado em vários pontos, né? O dia que eu fiquei nervosa e pedi para ele sair foi justamente o início da pandemia,
onde eu gostaria que ele, mesmo defendendo o ponto de vista dele, né, contra o isolamento, que é um direito dele pensar dessa forma, que ele advertisse a população que nós estávamos enfrentando uma doença real, uma doença grave, né? Então, assim, a minha reação ao presidente teve muito mais a ver com esta situação do que com qualquer outra coisa, né? Quando o ministro deu a coletiva, eu até coloquei isso, falei publicamente, coloquei nas minhas redes, eu chorava, né? Pelo respeito que a gente tem ao ministro, pelo que ele representa em termos de combate à corrupção. E eu confesso que eu imaginei que houvesse algo muito grave, sabe? Porque o ministro dizia assim, isso eu só vou dizer se perguntado num procedimento. Então eu falei, meu Deus do céu, ele está falando que ele pode, mas deve ter algo muito mais grave além disso aqui. Se vai surgir alguma coisa, eu não sei, o inquérito está em andamento, mas nos depoimentos que foram tornados públicos e no fatídico vídeo, eu não consigo ver, né, elementos suficientes para falar em crime, em interferência real, né? Se o presidente estava planejando uma interferência, o ministro saiu antes, né, dessa situação se concretizar. Pelo menos é a minha análise da situação, entendeu? Claro. Deputada, como a senhora citou o vídeo, gostaria da sua avaliação. A senhora não vê ali, como já deixou bem claro, indícios de um crime. Mas nessas 2 horas que a gente viu ali, há outros pontos, né, que foram destacados nesses dias. A postura do ministro Abraham Weintraub, da Educação, também do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entre outros posicionamentos. Gostaria de uma avaliação da senhora sobre o que vimos naquela reunião ministerial. O que nós tivemos ali? Né? Uma reunião de trabalho bastante informal, onde cada ministro falou da sua área. O ministro Salles, né, usou uma frase infeliz, porque pareceu estar, vamos dizer assim, também diminuindo a pandemia, mas quando ele diz que é necessário haver uma desregulamentação em vários setores, né, eu concordo com ele. Por quê? Porque excesso de normas, e eu falo isso, né, com base em 20 anos de estudo do direito administrativo sancionador, porque são normas, com todo respeito, muitas vezes ridículas, né? Normas que a pessoa mais bem intencionada não consegue cumprir na integralidade, normas muitas vezes contraditórias entre si. Então, para um país funcionar, né, de maneira justa, é necessário ter poucas normas, normas claras e normas que as pessoas conheçam e entendam, né? É muito típico de estados totalitaristas e corruptos um excesso de normas que ninguém sabe quais são, porque aí sempre é possível autuar, sempre é possível pedir propina, sempre é possível colocar as pessoas, né, minimamente divergentes numa situação de ilicitude. Então, o Estado reduzido é algo que eu sempre defendi. E foi isso que, de uma maneira infeliz, o ministro Salles disse. Com relação ao ministro da Educação, por óbvio, quando ele chama os ministros do Supremo, né, daquela designação inadequada, se excedeu. Quando ele fala que quer prender os ministros, também se excedeu. Mas nós temos que ver a frase no contexto em que ele se manifestava. E o ministro dizia o seguinte, e nesse ponto eu concordo com ele: Brasília é muito pior do que eu imaginava. Foi isso que o ministro disse. Brasília é muito pior. Essas pessoas não sabem o que é o povo, não conhecem as necessidades do povo, né? Eu não sei se ele utilizou a expressão de que vivem numa bolha, eu utilizo que vivem encasteladas. Meu Deus do céu, onde é que está a mentira nisso? Aí ele utiliza aquela frase grosseira para o Supremo, que obviamente eu não referendo. Mas nós não podemos deixar de recordar, né, as muitas vezes em que o Supremo derrubou decisões importantes alcançadas pela Lava Jato, revogou prisões de pessoas que desviaram milhões. Não podemos esquecer
que o Supremo Tribunal Federal, pouco antes da pandemia, mas já num país com muitas carências, licitou lagosta com vinhos importados. Querer dizer, como está dizendo o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, que aquela única frase caracteriza 6 crimes, inclusive crimes contra a segurança nacional, eu desafio todos os professores de direito penal a um debate, né? E a maioria contra Bolsonaro, a provar que uma única frase possa caracterizar ao mesmo tempo 6 crimes. É impossível. Ninguém que tem amor ao diploma vai concordar com aquilo. E por que a senhora acha, então, que o ministro Alexandre de Moraes está nessa toada ali com o governo, nessa questão toda, nesse acirramento, nesse tensionamento todo de lado a lado, evidentemente? Veja, eu venho criticando esse inquérito desde o nascedouro. Eu pedi para a assessoria levantar os meus pronunciamentos no plenário e eu encontrei um pronunciamento do dia 16 de abril de 2019, no qual eu me levanto contra esse inquérito por entender que ele tem vícios de origem. Por entender, não, é fato, tá? Não é entendimento, é fato. Não poderia o ministro Toffoli instaurar esse inquérito de ofício e distribuir para o ministro Alexandre de maneira deliberada. O ministro Toffoli escolheu o ministro Alexandre para relatar esse inquérito. No bojo desse inquérito, a revista Cruzoé foi censurada. No bojo desse inquérito, já houve lá atrás um monte de busca e apreensão. E agora o ministro tira o inquérito, vamos dizer assim, da gaveta para fazer outras tantas buscas e apreensões. Como se não bastasse, joga o ministro da Educação, por causa dessa única frase, dentro deste mesmo inquérito. Então, eu não estou fazendo uma apreciação de ordem política, tá? Juridicamente, este inquérito é insustentável. É insustentável. O que eu gostaria de pedir ao ministro Alexandre como cidadã brasileira? Da mesma maneira que o ministro Celso de Mello, corretamente, abraçou os princípios da publicidade e da transparência para divulgar o vídeo na íntegra, eu gostaria de poder ler esse inquérito na íntegra. Porque as frases que o ministro transcreveu para justificar as buscas e apreensões são frases que não justificam tamanha agressividade. Porque ele transcreveu frases assim: Supremo Tribunal Federal, vergonha nacional. Eu não concordo com essa frase, mas é uma crítica. Impeachment do ministro Gilmar, impeachment do ministro Toffoli. Onde é que está o crime nisso? Isso é parte da democracia. Então, até para que nós, cidadãos, saibamos se tem algo de tão grave ali dentro, é necessário trazer esse inquérito à luz. São 5.000 páginas, não importa quantas noites eu tenho que virar. Eu quero ter o direito, com fulcro nos princípios da publicidade e transparência, a ler esse inquérito. Porque eles falam muito em ataques. Ataque, para mim, é querer colocar bomba, é querer dar tiro, na hipótese mais branda, joga pedra. Agora, frases de crítica são inerentes à democracia. Então, assim, as pessoas estão muito preocupadas com uma escalada autoritária do presidente. E eu não nego, porque ele está se unindo só com o pessoal mais radical. Mas este inquérito é também uma escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. Eu só vou defender medidas como as que estão sendo tomadas se eu ler esse inquérito e constatar que tem alguma coisa mesmo sendo organizada, um ataque efetivo, material, físico, e não frases soltas. A reação do presidente Jair Bolsonaro foi dizer que acabou, foi ali de forma muito enérgica, dizer que ordem absurda não se cumpre. O presidente está preocupado com a defesa do devido processo legal ou está preocupado em proteger seus aliados? Olha, eu de verdade não tenho como responder desta forma. O que eu posso dizer, sem medo de errar, muito embora
possa ser indelicada com isso, é que o presidente está sendo muito mal orientado, né? Ele está sendo muito mal orientado. Não tem cabimento, por exemplo, o presidente determinar ou alguém ter tido a ideia do ministro da Justiça fazer um habeas corpus em benefício dos investigados. Quando o governo assim procede, ele traz o problema para o governo. Eu não sei o que tem nesse inquérito, né? Mas o que houver lá, quando o presidente age dessa forma, ele traz o problema para dentro do governo. Então, assim, é uma orientação tão pífia que eu muitas vezes, e eu venho escrevendo isso nas minhas redes, eu desconfio que quem está ali blindando o presidente, orientando o presidente, está contra ele. Não tem cabimento o que está acontecendo, não é? Eu não sei se era para proteger, se é por indignação. O presidente, desde sempre, e nesse ponto nós temos muita identidade, ele sempre defendeu muito a liberdade de expressão e manifestação. Como a decisão do ministro transcreve frases, fala de postagens, ele ficou indignado, como eu também estou indignada. Mas ele precisa entender que hoje ele é uma instituição, ele não pode misturar as estações, né? Ele não pode misturar os ministérios, né, com esses seus posicionamentos pessoais. Então, assim, eu me preocupei muito quando eu vi o ministro da Justiça apresentando um habeas corpus. Muito embora não haja ilicitude nisso, porque o habeas corpus é um remédio constitucional que qualquer cidadão pode manejar, e o ministro não deixa de ser um cidadão, tem toda uma simbologia, né? Como assim? Por quê? Né? E como um ministro, como um jurista, desculpa, eu vou criticar, como um jurista que tem o dever de alertar o presidente, não o alerta e faz uma coisa dessas. É muito estranho, é muito grave, né? Então, assim, eu só posso pensar que o presidente está abandonado. Porque, assim, qual é o papel de um assessor jurídico, de um conselheiro jurídico, de um ministro, de um AGU? É dizer o seguinte: olha, presidente, isso o senhor pode, isso o senhor não pode fazer. Pode ser, né? Haja visto o que aconteceu com o ministro Moro, que tentou dizer, e o presidente... Pode ser que o ministro da Justiça atual tenha tentado e não tenha conseguido. Mas, meu Deus do céu, ele vai escrever um habeas corpus? O deputado. Né? Então, assim, quem é que está orientando esse presidente? Deputada, já que a senhora trouxe esse ponto da escalada autoritária, queria ouvi-la mais detidamente sobre esse aspecto também, além de explorar aqui os temas do judiciário. Tivemos 3 episódios recentes que deixaram aí, digamos, em alerta, né, o mundo político, também a opinião pública. Primeiro foi aquela nota do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, falando de consequências imprevisíveis, né, caso o celular do presidente fosse apreendido, com o apoio do ministro da Defesa, inclusive. Depois, tivemos, aí agora já nesta semana, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, falando que não é mais uma questão de se haverá uma ruptura no país, mas quando ela vai acontecer. E, por último, já logo depois dessa fala de Eduardo, o próprio presidente falando que acabou desafiando o judiciário. Queria que a senhora explicasse como analisa essas falas e se a senhora vê um risco de ruptura. Não, olha, os filhos do presidente, né, eles atrapalham tanto que eu já cheguei a achar que o Eduardo queria derrubar o pai para poder entoar aí o discurso do golpe, igual faz o PT, e ele se candidatar como alternativa da direita em 2022. Porque eu nunca vi uma pessoa para ter tanta capacidade de prejudicar o governo do pai, né? Ele poderia falar qualquer coisa, ele poderia sentar com os advogados, fazer essas críticas técnicas que eu estou fazendo, que são críticas fortes, são críticas procedentes, mas não, ele vai de novo com essa ladainha da crise institucional,
Que, assim, desculpa, gente, se os bolsonaristas raiz estão achando que nós vamos apoiar um negócio desse, por mais que nós tenhamos críticas ao Supremo, né, aos desvios de dinheiro público, como a gente está vendo que aconteceram até em meio a essa pandemia, desculpem, nós não vamos apoiar. Então, assim, eu não sei se essas pessoas, né, têm problema mental, se essas pessoas acham que é bonito fazer essas coisas para lacração na internet, se o deputado tem um plano de ajudar a derrubar o pai, para depois apresentar-se como alternativa de uma direita golpeada, como o PT vem fazendo, eu não sei o que é, né? Eu só sei que é muito importante que o presidente compreenda que ele não terá apoio. Né? Não é que eu vou me fechar com o Supremo e dizer que o Supremo está sempre certo, não, porque eu sou muito crítica ao Supremo e todo mundo sabe que cheguei a pedir impeachment de ministro de Supremo, com fundamentação. Agora, nós não vamos, né, perder as conquistas que tivemos nos últimos anos. Quero crer que as Forças Armadas, né, não cairão em aventura. Entendo que deveriam dar sinais mais firmes de que não cairão em aventura. Né? Demorou muito para as Forças Armadas limparem seu nome, para novamente, né, permitir retrocessos. Então, assim, para esses bolsonaristas que estão iludidos, achando que os 57 milhões de eleitores que eles vão apoiar qualquer quebra institucional, estão muito enganados. Então, assim, quero crer que seja apenas mais um arroubo de um adolescente, né, num corpo de adulto, que é assim que eu vejo os filhos do presidente Bolsonaro. Deputada, a senhora fala bastante dos bolsonaristas, já citou várias vezes. O que é o bolsonarismo para a senhora e aonde ele vai chegar? A senhora acha que é um movimento que veio para ficar? É um movimento que vai acabar antes de poder tentar perdurar aí no tempo na política brasileira? Veja, o petismo não existe, apesar de tudo. Né? O petismo existe, apesar de tudo. Eu conheço pessoas, tenho pessoas na minha família, que se testemunharem o Lula matando uma criança, vão defender o Lula. O comportamento bolsonarista é igual, né? São pessoas cegas, são pessoas que acreditam que precisam se fechar com uma pessoa, com um símbolo, com um conjunto de ideias, de forma a chegar onde elas acreditam que o país precisa chegar, entendeu? Então, assim, na convenção do PSL no Rio de Janeiro, por já sentir radicalismos dessas pessoas, eu expus para a nação. Eu falei, olha, nós estamos correndo o risco de fazer um PT ao contrário, né? Então, eu não acho que os bolsonaristas vão acabar, da mesma maneira que os petistas não acabam. A minha esperança é que essas pessoas cegas, dos dois lados, comecem a perceber, né, que elas são manipuladas, que elas são usadas, entendeu? E no caso do presidente, muitas vezes eu tenho dúvida se quem manipula é ele ou se são os filhos. Porque no pouco convívio que eu tive com o presidente, ele não era uma pessoa agressiva, ele não era uma pessoa autoritária, ele não era uma pessoa com ímpetos antidemocráticos. Agora, a maneira como esse pessoal mais raiz, né, esses deputados mais raiz, estão se comportando é muito parecida com a petezada. A dificuldade, a diferença que tem, e que eu acho que é isso que os profissionais de imprensa não conseguem enxergar, é que a imprensa é esquerdista e a universidade é esquerdista. Então, os formadores de opinião não tinham medo do autoritarismo da esquerda. Mas como eles não gostam da direita, né, ou de alguém que se declara como de direita, porque eu já tenho dúvidas, eles têm medo, entendeu? Então, assim, para mim, que sou uma democrata, eu tinha medo antes e tenho medo agora. Agora, deputada, por que tanto o petismo quanto o bolsonarismo, com essas críticas que a senhora faz, foram movimentos bem sucedidos em termos eleitorais, né? O petismo ganhou 4 eleições seguidas
e o bolsonarismo ganhou uma eleição, a última eleição em 2018. Porque, a despeito de todos esses pontos negativos que a senhora coloca, quando jogado em uma eleição, em um processo eleitoral, esses movimentos, talvez esses dois movimentos, conseguiram formar uma maioria e chegar ao poder. Perfeito, mas, deputada, eu só vou acrescentar aqui ao Caio, para emendar da sua pergunta, e você junta tudo na resposta. A senhora falou, né, a imprensa, a academia, classificou ambas como de esquerda. Bem, o governo do PT, que ficou ali 13 anos no poder, fazia uma crítica muito contundente, chamava a imprensa de golpista. Não é comum que quem esteja no foco da crítica acaba enxergando o outro, no caso a imprensa, como um opositor? Bom, vamos lá. Não, se a pessoa é democrática, verdadeiramente democrática, ela vai ouvir a crítica, vai digerir a crítica e vai esclarecer os fatos, né? Esse ponto, Renata, que você traz, é mais um ponto de identidade entre petismo e bolsonarismo. Só que a imprensa não se sentia tão agredida na época do PT como se sente na época de Bolsonaro. Mas se nós olharmos de maneira um pouco distanciada, é exatamente a mesma coisa. Com relação a esses salvadores da pátria, né, eu ainda vejo que o Caio traz como sinal do nosso atraso, da nossa carência, né, da nossa também falta de iniciativa. O brasileiro ainda lê muito pouco, ainda estuda pouco. É muito comum, mesmo com relação a matérias jornalísticas, ler apenas a chamada, né? Então, falta um juízo crítico e é um pouco da nossa cultura, da nossa história, encontrar um salvador da pátria, né? Alguém perfeito que vai fazer por nós. Gostaria da sua avaliação sobre esse gesto recente do presidente Jair Bolsonaro e movimento, né, do Palácio do Planalto de trazer para o governo partidos que ficaram conhecidos como ali do Centrão. A gente está falando de um grupo de partidos, entre eles o Progressistas, PP, PL, Republicanos, PDT e outros. Como é que a senhora vê esse movimento? Olha, eu primeiro entendo que uma vez que se está num Estado democrático, que você precisa ouvir, né, todas as partes, todas as forças. Então, o simples fato de ter um convite para alguém que é do partido A ou do partido B, não é algo em si errado ou criminoso. O que me preocupa, por exemplo, né, é ler que o Fundo Nacional de Educação teria sido entregue para pessoas ligadas a políticos sabidamente envolvidos com desvios de dinheiro público, entende? Então, assim, o simples fato de sentar para conversar com o presidente de um partido, com um deputado, não importa de qual sigla, isso em si não é um problema. Convidar pessoas que representem o grupo A ou o grupo B para integrar o governo, também em si não é um problema. O que me preocupa é o que será feito a partir daqui, né? Então, assim, o Fundo Nacional da Educação, entregue a uma pessoa ligada a deputados que já estiveram envolvidos aí numa série de escândalos. O que eles vão fazer com esse fundo? Então, esse movimento precisa ser acompanhado de perto, para que nós compreendamos, né, se para além de um diálogo necessário numa democracia, tem aí um aval para desvios, né, para desvios e para crimes que infelizmente marcam a vida política da nação. Deputada, deixa eu só insistir nesse ponto e eu vou aproveitar para fazer uma correção aqui. Quando eu citei os partidos, eu citei incorretamente o PDT. Na verdade, na minha cabeça estava o PSD de Gilberto Kassab, que já foi ali agraciado, inclusive com um posto, no caso, na Funasa. Só para insistindo nesse ponto, o que muitos observam é se o presidente, ao fazer essa composição, que pode ser vista de forma, claro, legítima da política, mas se ele não está ferindo o que ele mesmo advogava, não ceder ao toma lá da cá, né, fazer a nova política. Eu acho que ele está sendo obrigado a isso. No fim, ele está sendo obrigado a isso. E até para mim foi muito engraçado, porque eu vi algumas figuras que brigaram comigo no Congresso defendendo a presidente Dilma, né? Estão agora se aproximando do presidente. Então, eu acho muito curioso, né? Tudo vai ficando muito parecido. Mas por que o presidente está precisando fazer esse movimento? Né? Que ele está se sentindo inseguro no cargo.
porque ele decidiu se aproximar exclusivamente daquelas pessoas mais radicais que o apoiaram. Então, o erro primeiro do presidente, né, então esse seria um segundo erro, mas o primeiro erro foi acreditar que se aliando exclusivamente à ala radical, ele estaria protegido. Ele não está. E eu vou além. Mesmo o Centrão ganhando vantagem, ganhando cargo, ganhando verba e sei lá mais o quê, se perceber que o presidente está querendo rumar para uma ditadura, né, que vai ter eventualmente apoio militar para isso, vai abandonar o presidente. Deputado, porque quando eu comecei a mostrar o que o PT estava fazendo aqui, até esse povo começou a virar. Né? Só aqueles mais complicados é que ficaram com a presidente, porque aí tem várias histórias, né, de distribuição de dinheiro em hotéis em Brasília, não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, todo mundo se assustou quando eu comecei a mostrar a tumba na Venezuela, jovens colocados no subsolo, jornalistas. Então, a verdade é uma só, né? O Brasil não quer autoritarismo, nem de esquerda, nem de direita, nem civil, nem militar. Ilude-se o presidente, como se iludiu o PT, que conseguirão ou conseguiriam fazer o que planejaram ou eventualmente planejam com esta nação. Porque a gente vai se levantar e vai enfrentar. Então fica aqui o alerta, o pedido de que as Forças Armadas cumpram a sua missão de aconselhar o presidente a se afastar desses radicais. Esses radicais, se estiverem fazendo graça porque acham que é bonito na internet, se realmente gostam do presidente, repensem esse modo de ser, né? Porque não vai ter espaço para autoritarismo aqui. E eu não estou sozinha. Eu acredito que a maior parte da população. E a gente vai enfrentar. Eu tenho medo? Tenho. Tinha também, enfrentei. A gente vai enfrentar de novo. Deputada, então, já que estamos falando do momento atual, né, boa parte dessa entrevista nos dedicamos a isso, gostaria que a senhora fizesse uma avaliação sobre qual o tamanho que a senhora entende que é esse grupo de apoio do presidente. A gente viu recentemente em pesquisas, a mais recente Datafolha, falando que tem ali, o presidente tem uma aprovação que fica razoavelmente estável em 33%, mas que a rejeição ao governo dele tem crescido bastante. Como é que a senhora analisa esse apoio ao presidente nesse momento? Olha, eu posso falar, né, do que eu observo dos deputados estaduais, né, aqui de São Paulo, que são do PSL, mas que se consideram mais aliança ou mais Bolsonaro. Esse apoio continua grande. Com relação aos deputados federais que ficaram na ala aliança, né, esse apoio também continua grande. E na população, eu acho que o apoio ainda é grande, porque eu recebo, assim, muitos e-mails, muitos pedidos para apoiar o impeachment do governador Dória e pedir o impeachment e dizendo que ele é ditador e assim por diante. E eu recebo, assim, pouquíssimas manifestações contrárias ao presidente Bolsonaro. Então, é claro que eu não sou um instituto de pesquisa, né? Que eu não tenho como utilizar, assim, o meu termômetro para poder fazer essa análise. Acho que vocês têm melhores condições do que eu. Mas, no meu convívio com a população, e eu tenho amigos bolsonaristas, amigos petistas, parentes também nas duas vertentes, eu sinto muito mais apoio a ele do que ao Supremo Tribunal Federal. Também por isso eu entendo que o ministro Alexandre deveria, se tem coisa grave ali, tornar esse inquérito público, para a gente poder entender o que é que está acontecendo. Porque para quem tenta analisar de uma maneira distanciada, fica parecendo que ele quer levar material, né, para o tal processo que corre na Justiça Eleitoral para caçar uma chapa. E aí o negócio é grave, porque, peraí, então não querem se livrar só do Bolsonaro, querem se livrar do Mourão também? Então, assim, eu acho que essas coisas têm que ser tratadas de maneira clara para que nós não sejamos manipulados nem por um lado, nem pelo outro. Eu acho que com fulcro no princípio da publicidade,
O povo brasileiro tem direito a conhecer o que é que tem nesse inquérito. Eu já estou até avaliando se eu teria alguma medida jurídica para pedir isso, entendeu? Deputada, a senhora falou do João Dória, eu queria uma avaliação da senhora sobre o governo João Dória, sobre a pessoa dele, sobre a possibilidade dele ser o principal opositor à direita do presidente Jair Bolsonaro. Eu de verdade, Caio, eu penso que quando a gente antecipa 2022, a gente não ajuda o país. De certa forma, muito da confusão que nós vivenciamos começou quando o presidente já falou que ia ser candidato, aí veio Dória, aí veio Witzel, aí começaram a falar do próprio Moro. Então, assim, nós devemos deixar 22 para 22, sabe? Eu prefiro assim, porque me parece que iniciar essa disputa agora faz com que as pessoas esqueçam os cargos que elas estão ocupando e já comecem a vivenciar o futuro. Tudo bem, né? mas deputado... O governador, ele é muito... Pois não. Não, pois não, perdão. Eu ia pedir para a senhora, independentemente de 22, fazer uma avaliação dele e da gestão dele, do governador João Dória. O governador, ele tem um hábito muito positivo, que é visitar a Assembleia Legislativa todos os meses, conversar com os deputados de maneira coletiva. Eu vejo isso como um ponto muito positivo. Eu apoiei e apoio a iniciativa do governador de estabelecer esse isolamento no primeiro momento da pandemia, com o fim de, vamos dizer assim, de melhorar o sistema de saúde para que nós possamos receber melhor esses doentes. Entendo que já é o momento de iniciar uma reabertura, o que não significa minorar a doença de jeito nenhum, mas porque eu tenho recebido relatos de pessoas muito simples, passando muita necessidade, então eu acho que a gente vai ter que começar a ponderar. Então, nesse aspecto, eu concordo, eu acho que o governador vai bem. Eu ando incomodada com as contratações que foram feitas durante a pandemia, tá? Em especial, essa contratação envolvendo os 3.000 respiradores. Eu levantei a documentação, estou analisando em conjunto com uma assessora da área jurídica, para não parecer assim que é só o meu olhar, né, que está sobre os documentos, mas eu acho que aquela negociação, ela foge um pouco ao padrão das negociações. Então, isso tem me incomodado. Eu acho que falta, né, muito embora o governador fale que tem muita transparência, eu acredito que precisamos ser mais transparentes em torno dos documentos firmados nessas compras, no que diz respeito ao Invest São Paulo, eu acredito que falte ainda, né, um pouco mais de transparência. E como o PSDB ele tem um estilo assim mais educado no trato, a imprensa fica muito em cima, né? Por exemplo, do que tudo que acontece no governo federal. Não, porque contratou isso, pagou aquilo, nomeou fulano, afastou não sei quem. E no governo estadual, eu não vejo esse mesmo rigor, sabe? Eu não vejo. Então, eu não estou aqui batendo na imprensa, por favor, compreenda, é uma crítica construtiva. Nesse ponto das contratações, eu estou incomodada. Estou analisando com cautela. Falar mesmo da pandemia, analisando a estratégia do governo federal e também dos governadores, né, que estão aí também na linha de frente, tentando conter o avanço dessa doença. Quem que a senhora acha que está errando? Há um debate em curso sobre voltar, retomar a atividade da economia ou manter as medidas de restrição, de isolamento social. Eu fui, acho que, a primeira pessoa no país a cobrar medidas duras no enfrentamento dessa pandemia. O governador foi à Assembleia no dia 12 de março. Naquele momento, ele ainda não entendia que era hora de tomar medidas. Eu praticamente só disse para ele que ele já deveria começar a cancelar cerimônias e eventos, porque a doença era grave. E eu tinha essa percepção, por causa da minha análise da imprensa internacional, textos acadêmicos, né, internacionais.
E depois pude comprovar como doente, né? Porque eu peguei Covid, fui internada, então é uma doença muito grave. O presidente errou, não como governo, mas como figura pública. Por que eu digo isso? Porque eu entendo que a atuação do Ministério da Saúde, ela não é equivocada, não foi equivocada, foi uma atuação séria de prestação de informações para a comunidade. A questão do auxílio, né, emergencial, eles também conseguiram criar toda uma estrutura para poder distribuir esses valores. O Brasil é um país gigantesco, então eu não critico o governo federal. Eu critico firmemente a postura do presidente. E não é por divergir do pensamento dele. Não é porque eu achava que tinha que fechar e ele achava que tinha que manter aberto. Porque isso é parte da democracia. É porque ele adotou essa maneira de dizer que a doença não era grave, que era só uma gripezinha, né, que o brasileiro não ia morrer. Então, assim, nesse aspecto, eu vejo como uma irresponsabilidade muito grande. E quando ele incentiva manifestações neste período, também me parece um comportamento indefensável, né? Então, não é um erro do governo, é um erro do presidente como formador de opinião, como pessoa que dá exemplo, né? Como pessoa que tem muitos seguidores. Então, nesse ponto. Com relação aos governadores, eu vejo que eles foram responsáveis, mas também fizeram muito palanque em cima disso. E esse comportamento, né, meio assim eleitoreiro, irrita a população, né? Então, assim, no caso do Rio de Janeiro, onde já tem indícios fortes de desvios significativos, a gente sai da irritação e entra na indignação. Porque enquanto o Itzel estava apontando o dedo para o presidente, dizendo que o presidente era irresponsável, e eu até concordo, ele estava estabelecendo contratos estranhos, ao que tudo indica, utilizando até o escritório da própria esposa. Então, assim, a gente tem que tentar olhar a coisa com lupa, né? Bom, deputada, a gente agradece muito a presença da senhora aqui na CNN. Muito obrigado pela entrevista. Gente, obrigada. Desculpa aí se eu fui contundente, né? Se eu fui grosseira em alguma medida. Imagina. Fiquem com Deus, saúde para vocês e para todos que nos assistem. Esse é O Ponto. Nossa convidada é a Procuradora Regional da República e ex-integrante da Força Tarefa da Lava Jato, Tamea Danelon. Muito bem-vinda, doutora, aqui ao programa. Muito obrigada. Vamos direto ao ponto, doutora. Sérgio Moro, que se tornou aos olhos da população símbolo da Lava Jato, saiu do governo de Jair Bolsonaro atirando. A senhora avalia que foi um erro a entrada do ministro no governo, prejudicou a imagem da Operação Lava Jato? Olha, não cabe a mim avaliar se foi um erro ou se foi um acerto, mas me parece que o Dr. Moro foi para o governo com o propósito de ampliar o combate à corrupção, que era uma coisa que ele já fazia, embora como um juiz de primeira instância. Então, o Dr. Moro é um homem muito estudado, com uma larga experiência no combate à corrupção, ao crime organizado. Então, penso, né, que essa ida foi para colocar em uma escala maior esse combate à corrupção, porque é muito difícil apenas um juiz ou apenas meia dúzia de procuradores da República conseguirem implementar medidas efetivas de combate à corrupção. É preciso mudar o sistema, mudar a legislação. Então, a ida dele me parece que foi nesse sentido, tanto que a primeira medida apresentada foi o pacote anticrime com esse propósito de alterar, fechar brechas na lei que dificultavam esse combate à corrupção. Mas é evidente que a partir do momento que você vai para o governo, que você deixa a sua carreira, fica mais instável para a pessoa realizar o seu trabalho, porque o juiz ele é independente, ele é livre para tomar suas decisões. Agora, quando você integra o governo, você tem que seguir mais ou menos a política do governo. Então, assim, foi uma pena que ele saiu, mas também não vejo que ele tenha saído atirando, não me parece que é a palavra mais adequada. Ele apenas deu as suas justificativas, os motivos que o fizeram não querer mais continuar no governo, né? Então, ele reportou apenas os fatos à população, à sociedade, na sua coletiva de quando ele saiu do governo e
teve essa interpretação que poderia configurar alguns crimes, né, a eventual interferência do presidente da República, e por conta disso que foi instaurado o inquérito. Procuradora, mas em relação ao segundo ponto da pergunta do Caio, que é os efeitos para a Lava Jato, ou para a imagem da operação. Muito se falou, né, é sabido que a Lava Jato ali atingiu muitos partidos políticos, mas atingiu especialmente o Partido dos Trabalhadores, e a decisão de Moro foi aderir a um governo de um opositor do PT nas eleições. Essa decisão prejudicou a imagem da operação, a imagem de imparcialidade do juiz? Na minha visão, não prejudicou em nada. É bom a gente lembrar por que a Lava Jato, no começo da operação, estava, entre aspas, focada no PT, né? Não que o foco fosse esse. Mas, apenas para relembrar, a Operação Lava Jato começou, era uma investigação ordinária, uma investigação comum de lavagem de dinheiro. Ao longo da operação, descobriu-se que estava envolvido um operador, o Alberto Youssef, e que ele teria ligações espúrias com o ex-gerente da Petrobras. Então, o foco da operação se tornou aos desvios na Petrobras, aos contratos superfaturados. E quem estava na gestão da Petrobras no momento da época dos fatos? Era o governo do PT. Então, não era que investigava-se o PT, investigava-se crimes comuns, de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas. E quem estava gerenciando esse esquema fraudulento, que ficou devidamente comprovado, era o partido da situação, que era o PT. E não só o PT, pessoas pertencentes ao PT foram investigadas, mas os seus partidos de apoio, que era o PP e o MDB. Então, criou-se essa narrativa de que haveria uma perseguição ao PT, mas não é bem assim. Não operadores do direito, investigadores, Polícia Federal, Receita Federal, procuradores da República e juízes não perseguem ninguém, não perseguem qualquer partido político. O que se fez foi investigar fatos que eram crimes. Crimes eram investigados e, infelizmente, esses crimes foram praticados por diversos políticos que eram do PT, que eram do PP, que eram do MDB. Então, quando o Dr. Moro resolve sair da carreira pública para ingressar no governo, não vejo que seria, está indo para o opositor dos investigados que foi feito pela Lava Jato, eu não vejo dessa forma alguma. As pessoas têm que separar um pouquinho o que é política e o que é investigação. A Operação Lava Jato não era uma operação de política, era de polícia. Mas simplesmente, ao longo da sua carreira, ele achou que seria melhor para a sociedade, digamos assim, que ele poderia contribuir com o combate à corrupção de uma forma mais efetiva, indo para o governo. Então, essa é a visão que eu tenho. Doutora, a senhora avalia que a Lava Jato cometeu abusos, excessos em nome do combate à corrupção, avançou o sinal ali na legalidade dela em algumas situações? Não, em hipótese alguma. É importante relembrar que as decisões não foram tomadas apenas pelo ex-juiz Sérgio Moro. As decisões eram submetidas também ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muitas delas iam até o STJ e muitas chegaram até o STF. Então, eu não vejo que houve desvio de legalidade, que houve excesso. É que o resultado produzido era um resultado que nunca tinha sido visto. Nós estávamos acostumados a verem sempre os políticos e os grandes poderosos acobertados pelo manto da impunidade. O direito penal não era democrático, não atingia essas pessoas mais favorecidas. Então, foi muito diferente vermos políticos importantes sendo presos, como o Eduardo Cunha, o ex-governador do Rio de Janeiro, grandes presidentes de empresas, como a maior consultora internacional, a Odebrecht. Então, quando o direito penal começou a atingir o andar de cima, aqueles que sempre estavam alheios à justa punição, surgiram várias narrativas de que era perseguição ao partido político A ou B, que tinha excesso, que prendia-se demais. Essas são falácias. Falavam-se muito também que usavam a prisão para obrigar a pessoa a fazer uma colaboração premiada. Isso não é verdade.
mais de 70% dos colaboradores estavam soltos. Então, isso é muito normal, ter essa reação do sistema. A reação do sistema político, reação do sistema econômico e das camadas mais elevadas que, caso tenham cometido os crimes, não querem ser atingidos por uma operação de grande porte. Procuradora, mas no caso da Lava Jato, o uso de instrumentos como condução coercitiva para depoimentos, mas também da prisão preventiva, foi muito usado justamente até para alcançar esses objetivos da investigação, né? De trazer os alvos, ouvi-los. Como é que isso se relaciona com essa defesa que a senhora faz de que não houve inovação ou excesso? Não houve excesso. A prisão preventiva, ela está prevista no Código de Processo Penal desde de 1940, ela era amplamente utilizada. Então, nós sempre utilizamos a prisão preventiva para pessoas que praticaram crimes de fraude ao INSS, por exemplo, assalto a banco na esfera estadual, tráfico de entorpecente, grandes estelionatários. Então, não estavam voltados os olhos ao grande número de prisão preventiva, enquanto as pessoas eram menos favorecidas, não eram pertencentes a nenhum partido político importante, não faziam parte do poder econômico, digamos assim. Agora, quanto a esses mecanismos que são utilizados ao longo de 10, 20, 30 anos, eu tenho 20 anos de experiência, desde o meu primeiro mês de trabalho já se utilizava a prisão preventiva. Quando esses mecanismos legais, constitucionais, passaram a ser usados para pessoas que até então estavam imunes, digamos assim, que surgiu esses argumentos de que houve excesso, de forma alguma. As pessoas que foram preventivamente presas, elas o foram por quê? Ou porque tinha risco de fuga do país, ou porque havia indícios ou provas de que estavam ameaçando testemunhas ou ocultando provas. E lembrando que as prisões preventivas decretadas pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelos demais juízes substitutos, a grande maioria delas foram ratificadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, não vejo mesmo, não estou falando isso para defender a operação ou para defender colegas, até mesmo já fiz parte, é a minha análise jurídica mesmo, que começou a incomodar muitas pessoas, tanto que assim que começou a ter êxito nas prisões, nas colaborações, na repatriação de valores, precisamos lembrar que foram repatriados, ou seja, voltaram para o Brasil mais de 500 milhões de reais. Só de valor de propina, contabilizado nos balancetes da Petrobras, foram 6 bilhões de reais. Então, quando foi mostrada a possibilidade de um trabalho sério, técnico, apartidário, e começaram a chegar em pessoas que até então nunca eram presas, o que aconteceu? Começaram a haver movimentações no Congresso Nacional para passar leis contrárias ao combate da corrupção. Um exemplo, as 10 medidas contra a corrupção, que quando chegou na Câmara foi completamente desvirtuada, e o que foi aprovado foram leis de abuso de autoridade, por exemplo, que era contra membros da magistratura e do Ministério Público. O próprio Supremo mudou seu entendimento sobre a prisão em segunda instância. Então, foi isso que trouxe o olhar da população, da imprensa, de grandes advogados criminalistas, por conta dos alvos da operação. Procuradora, mas nesse sentido, a senhora falou aí sobre como a Lava Jato foi fora da curva. Havia, de fato, esse clamor popular até para que poderosos políticos ou grandes empresários acabassem respondendo por crimes. Agora, diante desse movimento recente que a senhora narrou, a senhora entende que a Lava Jato foi ali um ponto fora da curva ou ela teve o condão, de fato, de mudar uma cultura de investigação da justiça em relação aos crimes de corrupção, de colarinho branco? Eu acho sim que foi um ponto fora da curva. Nós nunca vimos uma operação com tantos resultados e tantos êxitos. Foi uma série de fatores, né? Primeiro, a qualidade da equipe. Os colegas de Curitiba, onde começou, eram 11 colegas, depois partiu para 13. Pessoas, grande maioria jovens, comprometidos, com aprimoramento no exterior. Não só eles, mas evidentemente a própria Polícia Federal. É uma equipe muito técnica, com uma grande experiência, tanto em colaboração premiada, como em técnicas investigativas especiais. Um outro fator foi o alinhamento contra as instituições, não só o Ministério Público com a polícia, mas junto com a Receita Federal. Não dá para se investigar crimes de colarinho branco
contra o Sistema Financeiro Nacional, sem a participação da Receita Federal. A própria Controladoria Geral da União também participou. Então, essa união interinstitucional foi muito importante. E reconheço, sim, o grande peso do juiz Moro. O juiz Sérgio Moro, desde no começo da minha carreira, ele já era muito respeitado. Ele foi o primeiro juiz a realizar as colaborações premiadas, onde nós não tínhamos nem legislação que disciplinavam. Então, de fato, se fosse algum outro juiz, talvez não tivéssemos esse êxito, porque era um juiz comprometido, um juiz técnico, rápido e corajoso, porque não é fácil trabalhar nessa área, não é fácil incomodar grandes poderosos, tem que ter muita coragem. Então, foi essa união de todos esses órgãos, mas, por exemplo, a publicidade que foi implementada foi a primeira operação que tem um site, uma operação policial que tem um site onde as pessoas podem acompanhar as fases da investigação. Então, aliado também à participação da sociedade, que pôde acompanhar a operação através das redes sociais que temos, e que estavam vendo resultados sendo feitos. Então, o apoio social, a crise econômica que estávamos vivenciando, que também causava uma grande insatisfação da sociedade, um desespero da sociedade, tudo isso aliou para que ela atingisse esses patamares e ser reconhecida internacionalmente. Ganhou mais de 3 prêmios internacionais e o reconhecimento da grande maioria dos países mais democráticos e desenvolvidos. Doutora, por que então, com todo esse legado, o Supremo Tribunal Federal, principalmente em Brasília, vem há 1, 2, 3 anos, principalmente, acredito, depois da morte do ministro Teori Zavascki, enfraquecendo a Lava Jato, enfraquecendo alguns instrumentos que ajudaram a Lava Jato a ter esse legado que a senhora mesmo colocou? Olha, eu não sei dizer porquê, mas me parece que grande parte dos integrantes da Suprema Corte, eles são mais garantistas, né? O que significa ser garantista? Aqueles juízes considerados garantistas são aqueles que têm uma visão muito voltada para o investigado, para o réu. Então, acredita que o direito penal, o direito do processo penal, teria que tutelar o réu. Então, na dúvida entre manter preso e soltar, preferem soltar, na dúvida entre ratificar ou não uma colaboração, preferem não ratificar. São entendimentos, né? O direito não é uma ciência exata, existem diversas correntes, cada pessoa tem seu entendimento. Então, a Suprema Corte, ela, em 2016, quando houve a mudança do entendimento a respeito da prisão após a segunda condenação, foi um passo muito importante. Por quê? Porque a pessoa sabendo que se for condenada em primeira instância, em segunda instância vai ser preso, vai ser efetivamente ser preso, ela fica com medo, ela começa a acreditar no sistema que vai funcionar o sistema. E se ela cometeu crimes e não tem como provar uma eventual inocência porque a pessoa cometeu de fato certos crimes, o que ela vai fazer? Ela vai ser estimulada a fazer uma colaboração premiada, por exemplo, pelo menos para ter a sua pena reduzida, para não ficar muito tempo preso. Então, quando em 2019 o Supremo mudou novamente seu entendimento, entendendo pela inconstitucionalidade da prisão após segunda instância, isso afrouxa o sistema, enfraquece o sistema, chamado enforcement, que é muito importante. Não basta nós termos boas leis, nós temos que ter a aplicabilidade, nós temos que fazer que sejam cumpridas. Então, aqueles grandes corruptos, lavadores de dinheiro, que praticaram crimes, sabendo que não terão risco de ser presos, porque eles podem se valer dos melhores advogados para procrastinar o processo e recorrer até o STF, o que é uma medida legítima, né? Os mecanismos da lei autoriza, eles não vão querer contribuir com a justiça, eles não vão ser estimulados a reconhecer os seus erros, a pagar as multas. Então, isso enfraquece. Vejam que desde a mudança desse entendimento, as fases da operação diminuíram, então isso de fato enfraqueceu. Agora, é importante, as decisões do Supremo, elas são extremamente importantes. A repercussão das decisões não é apenas numa operação, em uma pessoa, tem repercussão no Brasil inteiro, tem uma repercussão econômica. Então, assim, não me cabe avaliar o que estaria por trás, eu não sei.
Agora, é muito importante que os membros do Supremo, com todo o respeito que eu tenho à Suprema Corte, que antes de decidirem decisões que impactam o país, avaliem as consequências. Veja quando o ministro Toffoli deu aquela decisão, num único caso, inviabilizando a realização de investigações policiais com base em informações advindas do COAF, né? O COAF é um órgão de análise de movimentação financeira que é de vital importância para a investigação e combate à lavagem de dinheiro, à corrupção. Essa decisão teve impactos internacionais. Órgãos de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, começaram a ver o Brasil como um país que não está comprometido com o combate à corrupção, que isso é uma vertente internacional. Porque a grande corrupção, a corrupção desenfreada, ela desemboca num baixíssimo desenvolvimento econômico, num baixo desenvolvimento social e que causa desigualdade. Então, quando o país não está demonstrando, não só nacionalmente como internacionalmente, que está engajado no combate à corrupção, isso tem impactos internacionais. O risco Brasil aumentou, investimentos estrangeiros diminuíram depois da decisão. E durante quase 6 meses, todos os investigadores policiais, membros do Ministério Público, tiveram suas investigações congeladas, né? Então, claro que cada ministro tem o seu entendimento, mas eu também acho que muitas vezes, as decisões não podem ser monocráticas. O Supremo é formado por 11 ministros. Decisões deste porte devem ser tomadas por toda a Corte. E devem ser analisadas todas essas repercussões econômicas e sociais também. Procuradora, a gente estava falando sobre o Supremo Tribunal Federal, também um pouco sobre motivações no Congresso, gostaria de trazer o Executivo para essa equação. O ex-ministro Sérgio Moro, ao deixar o governo, citou algumas decisões, como, por exemplo, a mudança no COAF, mudou de nome, foi transferido, né, de pasta, também a decisão do presidente Jair Bolsonaro de não vetar a criação do juiz de garantias. Segundo ele, esses eram outros exemplos também, de que o governo atual não teria um compromisso firme com o combate à corrupção. Gostaria de ouvir a senhora, após ali o ápice da Lava Jato, esses meses que se passaram, esse último ano, a senhora entende que a agenda de combate à corrupção foi prejudicada? Olha, eu não vejo que está fortalecido esse combate. De fato, não está claro que haja um empenho por parte do Executivo para que sejam implementadas as mudanças necessárias. Então, isso que você pontuou, eu até concordo com o doutor Sérgio Moro. Eu acho muito difícil você exercer um ministério onde, para que você tenha instrumentos, ferramentas, seja necessário alterações em órgãos internos, alterações legislativas. E quando você vê que essas alterações não estão ocorrendo, fica difícil dar continuidade para o trabalho. Então, de fato, com a ideia de se colocar o COAF, como eu já disse, é um órgão importantíssimo, é impossível investigar a lavagem de dinheiro, corrupção sem esse órgão, seria muito mais adequado que ele ficasse no Ministério da Justiça, né? Só lembrando que o COAF foi criado em 98 na Lei de Lavagem de Dinheiro e estava atrelado ao Ministério da Fazenda, da Economia. Então, seria muito importante que esse órgão ficasse no Ministério da Justiça. Quando houve aquela discussão e não aprovação da alteração da lei para mudar a pasta onde o COAF ficaria submetido, eu posso estar equivocada, mas eu não vi não interferência, mas eu não vi uma tentativa por parte do governo federal em promover essa mudança. Até mesmo na época, eu lembro que o presidente do COAF era o Dr. Roberto Leonel, que era o superintendente da Receita Federal, que integrou a Lava Jato em Curitiba, uma excelente pessoa, técnico. Ele era o presidente do COAF. Ele fez Ele deu uma declaração para a imprensa criticando a decisão do ministro Toffoli quando suspendeu as investigações derivadas do COAF. Automaticamente, ele perdeu o cargo. Então, fica difícil trabalhar dessa forma. Eu não estou defendendo o ex-juiz Moro, nem criticando o presidente, mas eu reconheço que é muito difícil quando você vê que coisas vão acontecendo que vão prejudicando o seu trabalho. O juiz de garantias também no meu ponto de vista, não é cabível esse juiz de garantias. Embora exista aqui em São Paulo, no DIPO, ele é voltado mais para crimes violentos. É crime de tráfico, é crime de sequestro, crime de latrocínio. Não dá para se conceber um juiz de garantia. O que é o juiz de garantia, para ficar claro, né, para as pessoas? O juiz de garantia é aquele juiz que ele atua apenas numa fase
pré-processual antes de que haja uma ação numa investigação. E ele determina as medidas de busca e apreensão, de prisão, etc. E quando há uma denúncia, quando se inicia uma ação penal, outro juiz iria julgar. Só que nos crimes financeiros, da Lava Jato, por exemplo, crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, tem que ser o mesmo juiz, porque são crimes complexos. Esses juízes e os procuradores que trabalham são especializados na matéria, não é fácil investigar esses crimes. Então, no meu ponto de vista técnico, não tem menor cabimento que haja o juiz de garantia para esses casos. E foi sancionado pelo governo federal. É evidente que o executivo, para que haja uma governabilidade, ele tem que ter uma certa relação boa com o parlamento. Agora, eu não vou falar que essa sanção fortaleceu o combate à corrupção, ao contrário, enfraqueceu o combate à corrupção. Mesmo o pacote anticrime, que foi desidratado, medidas mais importantes não foram aprovadas com a prisão em segunda instância, então poderia sim ter havido um papel mais efetivo por parte do executivo no que se refere à prisão em segunda instância. Então, um panorama geral, eu não vi um compromisso eficaz no combate à corrupção. Mas, procuradora, de forma prática, já que a gente falou 2 vezes do COAF, então vou usar ele como exemplo. No caso do COAF, né, que houve essas mudanças, ele deixou de ser um órgão tão efetivo quanto era antes, reduziu a produtividade, houve mudança no caso do COAF? Então, quando houve essa decisão, o COAF ficou praticamente sem função, porque a função do COAF qual é? Fazer cruzamentos, né? Diversas instituições e órgãos, como cartórios, bancos, entidades financeiras, têm que alimentar o COAF, que é como se fosse um grande computador que recebe essas informações e cruza com o rendimento das pessoas para ver se há algum indício de lavagem. E a partir do momento que foi proibido receber informações do COAF sem que houvesse uma quebra estilo bancário, que é completamente desarrazoado isso, ele deixou de existir, ele ficou sem razão de existir esse órgão. Depois foi revista essa decisão e o COAF continuou trabalhando. Claro que quando o presidente do COAF é trocado, nem sei quem é o presidente atual, não posso fazer nenhuma avaliação sobre isso, mas dá uma enfraquecida, sem dúvida. Então, eu lembro que o doutor Moro, ele objetivava aumentar os técnicos do COAF, que eu saiba, isso não foi implementado. Então, é muito importante para que haja um combate efetivo por parte da polícia, por parte do Ministério Público, é que esses órgãos de investigação, esses órgãos trabalhem em conjunto. E eles têm que estar com estrutura, recebendo bons salários e sem qualquer tipo de interferência política. Doutora, nós vimos atritos recentes entre o Executivo e o Judiciário. E o Ministério Público, ao contrário, vem sendo elogiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Inclusive chegou a dizer que o doutor Augusto Aras faz um trabalho excepcional. Por que a senhora acha que isso está acontecendo? Olha, muitas pessoas falam que criticam um eventual ativismo judicial, muita interferência do Supremo, mas é importante relembrar que nós vivemos num Estado democrático de direito. E quem diz o direito? Apenas a Justiça. E o direito máximo é o Supremo Tribunal Federal. Então, eu não concordo com essas afirmações de que é um ativismo do Supremo, que o Supremo se interfere em várias questões que ele não poderia. Eu não concordo. Nosso ordenamento jurídico diz que nenhuma lesão poderá deixar de ser analisada pelo Poder Judiciário, tá? Agora, então, se chega uma demanda ao Judiciário, seja por um partido político, ou seja por um cidadão, ou seja pelo Ministério Público, ele tem que se debruçar e tem que analisar. Agora, o que eu acho é que nós vivemos um período muito complicado na nossa sociedade. Primeiro pela crise sanitária, a crise que desembocou numa crise econômica, na crise política, com as mudanças de ministro, e numa crise social também, os ânimos estão muito acirrados. Então, eu não vejo com bons olhos quando as instituições ficam se atacando, né? Uma instituição critica a outra instituição critica o parlamento critica o executivo critica o judiciário. Então, isso não faz parte do Estado democrático de direito. As instituições têm que estar funcionando sem que haja essa guerra, digamos assim, porque a nação só vai caminhar, só vai funcionar se os 3 poderes estiverem em harmonia entre si. Então, eu não vejo com bons olhos, seja críticas pessoais e nem a própria instituição. Nós temos que ter respeito pelas instituições. E, eventualmente, caso haja um abuso ou uma decisão incorreta, digamos assim, as pessoas têm mecanismos. O ordenamento jurídico vê uma série de medidas que podem ser adotadas contra
contra alguém do judiciário, ou do legislativo, ou do executivo. Procuradora, notícias sobre que o presidente Jair Bolsonaro estava considerando, por exemplo, o nome de Augusto Aras para o Supremo. Também posicionamentos recentes do Procurador-Geral da República, como o pedido para que Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, não divulgasse na íntegra aquele vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Cito também a mudança de posicionamento de Aras em relação à ação que questionava aquele inquérito que ficou conhecido como inquérito da fake news. Bem, em resumo, alguns posicionamentos recentes do procurador fizeram com que, inclusive, membros do Ministério Público criticassem a atuação de Aras. A senhora entende que essas críticas são justas? Então, esqueci de falar na outra pergunta, você falou do Ministério Público, né, que houve o elogio, né? Sempre é bom ouvir um elogio de quem quer que seja, né? Mas antes de falar sobre esses pontos, é importante a gente retroceder um pouquinho e falar sobre a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral da República, né? O que é essa lista tríplice? Por que, no meu ponto de vista, ela é muito importante? Vamos fazer um paralelo com os MPs estaduais. Na Constituição de cada estado, tem essa previsão da votação por parte dos membros do Ministério Público. Os promotores votam em até 3 candidatos a Procurador-Geral de Justiça. Os 3 mais votados formam essa lista tríplice e é encaminhada ao governador do estado, que nomeia um dos 3 mais votados. No âmbito federal, não está na Constituição ou nenhuma lei essa possibilidade de lista tríplice. Mas há praticamente 16, 17 anos, nós, os membros do Ministério Público Federal, através da nossa associação, é feita essa eleição, onde nós votamos em diversos candidatos e os 3 mais votados são encaminhados para o presidente da República. Embora não haja essa previsão constitucional, desde 2001 ou 2002, se não me falha a memória, os presidentes adotaram essa prática, abraçaram a lista tríplice e sempre foi indicado o primeiro mais votado. Somente no governo Temer que foi indicada a segunda mais votada, a doutora Raquel Dodge. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante que haja essa lista tríplice para que o Procurador-Geral da República seja bem independente. Eu não estou dizendo que o doutor Aras não seja, tá? Mas é importante essa independência. Por quê? Porque o Procurador-Geral vai ser nomeado pelo Presidente da República. E é o Procurador-Geral que vai investigar o Presidente da República, que vai eventualmente processar o Presidente da República. Então, me parece que o nome vindo da própria instituição dá um ar mais de transparência e mais de independência. Então, no caso do doutor Aras, tenho total respeito ao doutor Aras, mas ele não se submeteu a essa prática, né? A lista tríplice, aos debates, etc. Agora, não é também por conta disso que está abalada a independência dele, a autonomia dele. Eu não penso assim. Então, eu posso, assim, criticar eventuais entendimentos jurídicos, né? De fato, o ano passado, se eu não estou errada, ele defendeu a constitucionalidade do inquérito das fake news. No meu ponto de vista, não seria constitucional. Seria legal, embora caiba ao Supremo dizer o que é o que não é constitucional, na minha humilde opinião, atentaria sobre alguns dispositivos da Constituição. Agora, não foi bem que ele mudou de entendimento, ele não passou a dizer que é inconstitucional, mas ele entendeu que deveria ter uma participação mais ativa do Ministério Público, porque, de fato, diversas buscas e apreensões que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, houve um parecer contrário do Ministério Público, o que não está de acordo com o nosso sistema. Então, assim, cabe ao doutor Aras formar o convencimento dele, não acho que ele está agindo em benefício do presidente. No episódio que você citou, no parecer que ele foi contrário à apreensão do celular do presidente da República, eu também penso dessa forma. Eu acho que não haveria necessidade da apreensão do celular. Eu me referia ao posicionamento diante da divulgação completa do vídeo do dia 22 de abril, da reunião. Mas só um comentário sobre esse posicionamento em relação à ação que questionava o inquérito chamado das fake news. O Procurador-Geral, em outubro do ano passado, já havia ali falado sobre a necessidade do acompanhamento do Ministério Público, mas ele não havia indicado uma manifestação, por exemplo, contrária a Alexandre de Moraes, seu relator, ou não havia identificado nenhum problema no andamento do inquérito, que aí agora, já mais recentemente, após aquela operação que mirou ali alguns alvos de busca e apreensão, inclusive, houve já um entendimento numa linha diferente, mais alinhada, inclusive, com a da ex-procuradora Raquel Dodge, né?
Sim, sem dúvida. Inclusive, a doutora Raquel Dodge, ela promoveu o arquivamento desse inquérito no ano passado, né? Porque cabe ao Ministério Público a palavra final, porque numa ação penal pública, é somente o membro do Ministério Público que pode oferecer uma ação criminal contra as pessoas. Então, no ano passado, por conta de diversas irregularidades, principalmente por ela não ter tido acesso ao inquérito, pelo que me consta, ela não teve acesso, ela promoveu o arquivamento, ela requereu o arquivamento e não foi acolhido, né? Então, claro, cada operador do direito tem o seu entendimento. É possível mudar esse entendimento. Então, também acho que não me cabe fazer essa análise do porquê que, primeiramente, o procurador-geral pensava de uma forma e depois de outra forma. Então, em relação à divulgação do vídeo, né? Qual seria a minha opinião sobre isso? Me parece que, se não houvesse nenhum tipo de sigilo, embora no início tivesse sido alegado que tinha questões de Estado, questões que envolvia outros países, como foi um vídeo gravado, um grande número de pessoas participantes da reunião, me parecia que não havia qualquer tipo de sigilo que poderia ser divulgado. O procurador-geral entendeu que não. Acredito que tenha ficado preocupado que eventual divulgação poderia causar mal-estar com outras instituições, como de fato causou, né, pelo próprio teor das conversas, por algumas ofensas a algumas instituições. Então, pode ser que seja por esse motivo. Agora, eu não posso falar por ele, né? Então, não dá para saber o que o motivou a fazer essa solicitação para que não fosse divulgado na íntegra o vídeo. Doutora, a senhora acha, afinal, que o doutor Augusto Aras é alinhado ou não é alinhado ao presidente Jair Bolsonaro? Olha, não me cabe falar sobre isso, né? Ele é procurador-geral, é o chefe da minha instituição. Eu pelo menos, primeiro, eu nem saberia dizer, né? Então, eu acho que, já que eu estou aqui nesse momento, aproveitar para divulgar a importância da lista tríplice, que seria importante que ela estivesse no texto da lei, já que a Constituição é tão ampla e abarca todos os assuntos inimagináveis que nós temos nos direitos, seria importante que tivesse essa previsão para que não houvesse esse tipo de ilações, né? Claro, a pessoa, quem vê de fora, fala ali, foi indicado pelo presidente da República, ele não se submeteu ao processo tradicional, então ele está aliado, ele é um defensor. Então, para que não pairem essas dúvidas, que por vezes estão erradas, seria importante que tivesse essa disposição clara ao texto de lei. Agora, a senhora não acha, doutora, sobre a lista tríplice, e isso é uma crítica que se faz à lista tríplice, que ela dá um aspecto quase sindical à escolha do Procurador-Geral da República? Então, tem, de fato, essa posição entre as pessoas que falam que seria muito corporativismo, que seria como se fosse um sindicalismo, mas não é. A ideia é essa. A ideia é que o chefe da instituição não tenha qualquer tipo de ligação política. Não estou dizendo que o doutor Aras tem, mas para que pelo menos não surja essa ideia. Nos estados é feito assim. O governador, ele sempre tem que escolher alguém dentre os 3 mais votados. Então, a lista tríplice é importante porque, veja, 6 meses antes da eleição, o debate sobre as ideias do candidato, as propostas, eles são discutidos, são analisadas sobre questões corporativas, sim, evidente, questões que dizem respeito sobre a nossa atividade, sobre a nossa organização administrativa e questões maiores também. Então, mas não acaba ganhando quem faz mais política interna? Não, porque nós não somos um órgão político. Então, nós votamos, não aquele que... Porque a pessoa, quando é candidata, ele não faz promessas. Ele não fala, olha, vote em mim porque eu vou aumentar o número de servidores no estado tal. Vote em mim. Não é isso. As propostas não são essas, né? As propostas são como pensa no que se refere à questão da corrupção, se é melhor ter um grupo que voltado mais para a corrupção, ou, por exemplo, na questão do meio ambiente, que é uma pauta muito importante. Então, as discussões giram em torno de questões jurídicas e administrativas. Então, não tem essa questão política, vou votar neste porque vou ter mais privilégio. Não existe isso. Tanto que é tão transparente essa campanha que os debates são transmitidos ao vivo pela TV Justiça, ou MPF, eu não me lembro agora. Então, de forma alguma, eu vejo como sindicalismo corporativismo. Eu até prefiro que as pessoas falem, caso conste no texto constitucional, uma lista corporativista sindicalista, do que, como você mesmo abordou nesse momento, né? Ele não estaria aliado ao presidente da República para que não paire esses questionamentos políticos. Procuradora, falávamos sobre a questão da lista tríplice, a defesa
pelo Ministério, pelos integrantes do Ministério Público, do respeito a essa lista. Queria apenas a sua avaliação sobre o momento em que a ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República, retomou esse debate. Ela divulgou uma nota justamente falando que era o momento de voltar a falar sobre colocar esse instrumento, né, essa votação na Constituição. Isso foi interpretado como um sinal de descontentamento por parte do Ministério Público da atual gestão de Augusto Aras. Essa é a sua avaliação? Foi um movimento neste sentido também? Olha, eu acredito que não, é porque essa pauta é muito importante. Já tem até uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, há muitos anos parada no Congresso, sobre isso, né? Então, acredito que como houve essa primeira vez na história do Ministério Público Federal, que houve a nomeação de alguém que não era da lista tríplice, e que resolveram trazer de novo à baila essa discussão, né? Claro que há essa possibilidade, essa interpretação, né? Há quem diga que, como houve essa suposta mudança de entendimento em referência ao inquérito das fake news, ou até mesmo pela fala do presidente, que até acho que foi até posterior, de que eventualmente indicaria o PGR para o Supremo. Então, acho que esse intuito de retomar a discussão é para uma tentativa de demonstrar bem a independência do Ministério Público, né? Que por mais que uma pessoa ou outra possa ter um entendimento de que não há independência, acho que nesse sentido, né? Para rediscutir novamente essa questão, para que seja pacificado e inserido na Constituição, para que não haja dúvidas quanto a isso, né? Doutora, eu queria perguntar para a senhora sobre o inquérito das fake news que vem sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse inquérito, ele é legal? Então, na minha análise jurídica, esse inquérito, ele fere alguns dispositivos de lei e também a Constituição, né? É claro que o Supremo, ele é o guardião da Constituição. Ele é a instituição que interpreta a Constituição. Então, pode ser que o Supremo, a Corte como um todo, entenda que é um inquérito constitucional, né? Então, se isso for entendido, é claro que é possível opiniões em contrários, opiniões jurídicas em contrários, mas a situação estaria pacificada. Agora, no meu ponto de vista, como professora de processo penal, me parece que tem alguns pontos que foram descumpridos. Como, por exemplo, nós vivemos um sistema acusatório, que é o nosso sistema processual penal. O que é esse sistema acusatório? É quando há separação das funções de acusar, defender e julgar. Né? A função de acusar compete exclusivamente ao Ministério Público e que ele, além de acusar, ele também pode investigar. A de defender somente a Defensoria Pública ou a Advocacia e julgar o Poder Judiciário. Então, esse inquérito, no mesmo momento em que uma suposta vítima requer a instauração, o ministro Toffoli, e já designa um outro juiz para comandar as investigações sem que essas diligências tenham partido do Ministério Público ou da polícia, mas as diligências partem do Judiciário, me parece que houve sim uma violação a esse princípio do sistema acusatório. E outros princípios também, não houve uma livre distribuição do juiz, que seria o relator do caso, né? Houve uma nomeação direta, as pessoas de início que eram investigadas não tinham foro por prerrogativa de função no Supremo, eram pessoas comuns, né? Que deveriam ser investigadas pela Justiça de primeira instância. Então, são uma série de questões que, no meu ponto de vista, maculariam esse inquérito. Agora, caberá ao Supremo, né, à Corte como um todo, quando se debruçar sobre essa questão, que irá dizer se é ou não inconstitucional. Procurador, ainda falando sobre esse inquérito que investiga ameaças ao Supremo, notícias falsas, ele tem ali um escopo mais amplo. Trazendo aqui essa última etapa dele, né, houve busca e apreensão atingindo deputados federais, também apoiadores do atual governo. Os alvos dessa operação, dessa investigação, argumentaram muito que esse movimento do Supremo, ele acaba ferindo o direito à liberdade de expressão. Queria ouvi-la do ponto de vista legal, o que deve prevalecer, uma vez que nós também temos previstos, né, no nosso Código Penal crimes, crimes contra a honra, injúria, difamação. Como é que eles convivem? O que deve prevalecer? Então, claro que a liberdade de expressão é um preceito constitucional
que deve ser amplamente defendido, né? Todas as pessoas têm que ter essa liberdade de se expressar, liberdade de imprensa. Agora, nem toda liberdade é absoluta. A liberdade, ela pode, em alguns momentos, ela ser limitada, por exemplo, pelo próprio Código de Processo Penal, quando você, invocando a liberdade de expressão, você pratica crime contra a honra, calunia alguém, difama alguém, injuria alguém, ou pratica um crime de ameaça, ou uma denunciação caluniosa, evidentemente que não se pode invocar o direito de liberdade, né? Nós não temos a possibilidade de falar tudo o que quisermos, né? A não ser que não fira a honra de ninguém, né? Então, sobre esse aspecto, evidentemente que pode ser investigado esses crimes contra qualquer pessoa e também contra o Supremo. Ninguém pode ameaçar um operador de direito, uma pessoa pública. Se alguém ameaçou efetivamente, isso deve ser apurado e deve ser investigado. Agora, o que eu não concordo é como está sendo investigado. Eu acho que deveria ser investigado pelo juiz de primeira instância, acompanhado do Ministério Público de primeira instância. Até muitas partes desse inquérito já foram até desmembrados, já foram remetidos para a primeira instância, todos foram arquivados, pelo que consta, por conta desse vício de instauração. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Nós temos uma liberdade de expressão que deve ser assegurada, né? Me perguntaram outra vez, doutora, falar que o Supremo é uma vergonha, que o STF é uma vergonha, isso é crime? No meu entendimento, não. No meu entendimento, você até pode falar de uma instituição, porque a instituição, uma pessoa jurídica, digamos assim, ela não tem a honra, aquela honra subjetiva. Quem tem honra são as pessoas. Então, uma instituição não pode ser vítima contra a honra. Então, no meu entendimento, pode ter opinião contrária, mas você falar isso não é um crime. Agora, você falar que um juiz é corrupto, que o ministro Supremo tem que ser morto, aí é outra coisa. Aí é um crime de ameaça, aí isso é grave, então tem que ser investigado, não pode ser invocada a liberdade de expressão. Doutor, o fato desse inquérito já durar aí mais de um ano e padecer ali dessas aparentes ilegalidades que a senhora coloca, é possível que a gente conclua que o Supremo pode tudo? Bem, como eu falei no comecinho, vivemos num Estado democrático de direito, então a última palavra é da justiça e a última instância é o Supremo. Então não tem a quem recorrer de uma decisão do Supremo. Então se a Suprema Corte forma o entendimento, não tem a quem recorrer. Agora, isso também não significa que possa tudo, né? O Supremo só pode agir de acordo com a Constituição e de acordo com a lei. Agora, é evidente que a Suprema Corte, não só a nossa, como a de todos os outros países democráticos, elas têm um poder muito grande e muito importante. Procuradora, vou trazer ainda esse tema da liberdade de expressão, os limites disso, mas trazendo para a conversa as manifestações recentes que tivemos nas ruas, voltaram a trazer ali alguns motes antidemocráticos. Então, alguns manifestantes segurando ali faixas, pedindo fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público tende a atuar nesses casos e como? Olha, no meu ponto de vista, eu sei que vai ter posições contrárias, mas acho que isso é liberdade de expressão. Se a pessoa acha que tem que fechar o Congresso, por que ela não pode dizê-lo? Eu concordo com isso, em hipótese alguma, tá? Então, aí, no meu ponto de vista, é liberdade de expressão. Se a pessoa acha que tem que voltar à intervenção militar, que deve ter ditadura, é liberdade de expressão na pessoa. Aquela pessoa tem o direito de achar que o governo ditatorial é melhor do que o governo democrático, tá? Agora, se tem uma faixa, morte ao deputado tal, vamos insultar e apedrejar o ministro tal, isso não pode acontecer. E isso não é liberdade de expressão, isso é uma ameaça e até um crime contra a honra. Agora, uma coisa que eu acho importante pontuar, tem que ver, não estou defendendo nenhum tipo de manifestação, acho que as manifestações democráticas, sem violência, todas são legítimas. Agora, quando há uma manifestação, por exemplo, de apoio ao presidente da República, o mote da manifestação não é fechar o Congresso. O intuito principal não é defender o AI-5. São alguns cartazes que existem, isso sempre existiu. Eu estou concordando com eles? Não estou concordando, mas acho que não pode dar uma dimensão maior do que de fato ela representa. Por exemplo, eu tive uma participação muito ativa na campanha 10 medidas contra a corrupção, que começou em 2014 e 2015. E nós aproveitávamos os movimentos que tinham, movimentos favoráveis ao impeachment, para
para coletar assinatura. Depois tiveram manifestações a favor da Lava Jato. Então, nessas manifestações a favor do impeachment ou a favor da Lava Jato, sempre tinha uma faixa ou outra, até pela separação do Estado de São Paulo, pelo AI-5. Então, a gente não tem que desconsiderar esse tipo de manifestação, esse tipo de cartazes, mas não dar uma importância além do devido. Eu acho que a Procuradoria-Geral da República chegou a pedir a abertura de um inquérito, foi autorizado, está sobre a relatoria também do ministro Alexandre de Moraes, para investigar ali organizadores de uma manifestação que teve essas indicações, bandeiras antidemocráticas. A senhora entende que há uma diferença entre quem organiza e, eventualmente, quem defende, leva uma bandeira como essa, ou todos os casos estariam dentro da liberdade de expressão? Então, depende, né? Como eu falei, se a pessoa acha que o regime ditatorial foi bom e pede que haja uma intervenção ou que volte ao regime ditatorial, eu acho que está na liberdade de expressão. Não que eu concorde, não concordo, temos que incentivar a democracia cada vez mais. Agora, pelo que me consta, esse procedimento foi instaurado pela PGR para apurar a eventual participação do presidente da República, porque a Procuradoria-Geral da República só poderia investigar crimes daquelas pessoas que têm foro por prerrogativa. Deputados. O presidente Jair Bolsonaro, não, deputados. Então, me perdoa. Imagina. Então, para investigar atos de deputados, aí é diferente, né? Uma coisa é o cidadão comum estar lá se manifestando e alegando, do meu ponto de vista, indevidamente o fechamento do Congresso, né? Mas eu acho que ele tem o direito de fazer isso, né? A pessoa pode ter o direito de querer fechar o Ministério Público, por exemplo. Eu não vou me sentir ofendida em relação a isso. Agora, se há por trás disso deputados que queiram efetivamente o fechamento do Congresso, que queiram o fechamento do STF, estão fomentando essas manifestações, é diferente. Tá? Agora, o simples fato de um deputado chamar seus correligionários para uma manifestação que seria princípio de apoio ao presidente, eu não vejo problema algum. Doutora, eu queria voltar só um pouquinho na Lava Jato. A senhora coordenou a operação aqui em São Paulo. Há uma crítica de que aqui em São Paulo a Lava Jato caminhou mais lentamente do que em outros estados, principalmente Paraná e Distrito Federal. Queria uma avaliação da senhora. A senhora concorda com isso? Olha, como eu integrei a Lava Jato, fiquei na coordenação apenas por 2, 3 meses, eu fiquei muito pouco tempo. Então, acho que não me cabe tecer qualquer avaliação sobre o trabalho dos colegas, né? De fato, os índices de Curitiba são impressionantes, o número de fases, o montante que já foi apreendido, as prisões, as condenações, o Rio de Janeiro também, né? Só do caso do Sérgio Cabral foi devolvido para os cofres públicos mais de 250 milhões que foram apreendidos em joias e barras de ouro. Então, de fato, a atuação não se assemelha às demais FTs, mas não me cabe, como Procuradora da República, tecer comentários sobre a atuação dos colegas. Procuradora, já que voltamos aqui no assunto da Lava Jato, eu queria trazer o tema da Vaza Jato, como ficou conhecida aquela série de matérias feitas a partir de trocas de mensagens entre integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. Ali houve uma série de questões abordadas, né, desde comentários até o que os autores das reportagens indicavam como excessos ou extrapolações das funções dos que estavam ali conversando, interagindo nessas mensagens. À luz do que foi publicado, dos posicionamentos feitos, a senhora entende que há uma meia-culpa a ser feita em alguns casos do que vimos ali no caso da Vaza Jato? Não vejo hipótese alguma. Até foi bom você tocar nesse ponto, que eu tinha esquecido disso. Lembra quando eu falei que quando o combate à corrupção se torna efetivo, quando poderosos são presos, quando valores milionários retornam aos cofres públicos, começam o quê? Um contra-ataque. Eu esqueci desse detalhe, né? O Congresso começa a contra-atacar, não aprovando as 10 medidas contra a corrupção, aprovando a lei de abuso de autoridade, não aprovando integralmente o pacote anticrime. O próprio Supremo também mudando esse entendimento sobre prisão em segunda instância e tivemos esse ataque. Esse foi um ataque cibernético de extrema gravidade, que o intuito era tentar derrubar a Operação Lava Jato, tentar desqualificar o trabalho do Ministério Público, do Dr. Sérgio Moro. Então, o que foi divulgado, primeiramente, nós não podemos dizer que tudo era verdade, porque não era possível fazer perícia sobre essas conversas,
pessoas. É sabido que o Telegram, ele possibilita a alteração de mensagens, mas partindo do pressuposto que tudo aquilo era verdade, o que ficou demonstrado? Absolutamente nada. Ficou demonstrado que eram pessoas técnicas comprometidas com o combate à corrupção, que estavam voltadas para essa operação. Mas tinha proximidade entre o juiz e os procuradores. É claro, estavam trabalhando há 5 anos na mesma operação. Tem que ter proximidade, tem que ter proximidade profissional, tem que ter proximidade com a polícia, tem que ter proximidade com a Receita Federal. Veja, quando ocorre uma operação policial, se não estiver os órgãos de investigação em harmonia com o judiciário, a operação não vai para frente. É preciso saber quando vai ter a deflagração da operação. Por quê? Porque o juiz tem que ficar atento, porque vão surgir inúmeros habeas corpus. O juiz tem que analisar esses habeas corpus. Tem as audiências de custódia, que são aquelas audiências que devem ocorrer em até 24 horas depois das prisões. Então, se a polícia marca uma data e o judiciário não fica sabendo, isso não tem como dar certo, né? Então, é natural que haja essa aproximação profissional. Então, muitas pessoas falam que os diálogos demonstraram o comprometimento. Qual o diálogo, né? A ponte, qual foi a fala, qual foi... Alguns exemplos. É claro que ali o material é muito vasto, mas para trazer como exemplo, por exemplo, a indicação por parte do ex-juiz Sérgio Moro de um potencial colaborador ao Ministério Público. Também comentários de vários integrantes reclamando da postura, por exemplo, do ex-presidente Lula, que era alvo da operação do próprio Partido dos Trabalhadores, o que indicaria ali uma animosidade em relação a ele e não uma imparcialidade em relação à investigação. Tá, então só relembrando que essas conversas não podemos atestar a veracidade, né? Agora, as pessoas têm opinião pública, têm opinião privada, então é natural você gostar ou não de um determinado político pelas suas atitudes, né? Não só um gostar ou não gostar sem motivos. E muitos dos procuradores até tinham uma ideologia até no passado alinhados com ideias mais de esquerda, já votaram em partidos de esquerda, como votam em direita. Então, isso é uma bobagem. Isso não pode e não fomenta o trabalho dos investigadores. Então, se numa mensagem eu faço um questionamento a uma atitude de um ex-presidente, isso automaticamente me torna inimiga dele e perseguidora? Não, hoje mesmo aqui nessa entrevista eu apontei coisas que eu concordo com o presidente, coisas que eu não concordo. Nem por isso eu sou favorável, eu sou contra. Então, quanto a isso, não tenho que se cogitar de qualquer tipo de motivação política, né? Doutora, eu só queria colocar, a gente está falando da proximidade ali que a Vaza Jato mostrou entre o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público. Essa proximidade não torna o jogo jurídico, político ali de uma investigação desigual em relação aos investigados? Não, de forma alguma, porque tanto o juiz quanto o procurador da República, a função principal é fazer justiça. Tá? Os procuradores, diferentemente dos promotores nos Estados Unidos, não tem que bater metas de tantas prisões, de tantas condenações. Isso não acontece aqui no Brasil. Nós temos ampla liberdade, uma total independência funcional para, depois de realizar uma investigação, formar nosso convencimento, se é caso ou não de oferecer uma denúncia. Ainda que a gente ofereça uma denúncia, ao longo do processo fica demonstrado que aquela pessoa não cometeu o crime ou que as provas não são robustas, né? Nós podemos pedir a absolvição. Então, nós, membros do Ministério Público, no âmbito estadual, é chamado de promotor de justiça, não é um promotor de acusação. Então, essa aproximação profissional é normal. Então, não vejo qualquer violação à paridade das armas, até ao contrário, né? Esses investigados e réus que têm muito poder econômico, eles podem contratar um exército de advogados e está na disponibilidade deles, isso é possível, que muitas vezes são até mais qualificados no que se refere a ter um corpo jurídico de auxílio, de fazer até outros tipos de investigações para defender as teses de defesa. Então, quanto a isso, eu não vejo problema algum. Voltando para uma perguntinha agora da Renata que eu lembrei, que ela também você fez a pergunta, Renata, em relação do Moro ter indicado, né, um colaborador, uma testemunha, não lembro bem ao certo. Primeiramente, não sabemos se isso é verdade, tá? Se é um fato. Segundo momento, o juiz, ele busca
a verdade real dos fatos, é um princípio do processo penal. Então, no âmbito de uma ação penal, diferente de uma investigação. Numa investigação, o juiz não pode determinar diligências. No âmbito de uma ação penal, o juiz pode, de ofício, determinar diligências. Então, vamos supor, partindo do pressuposto que isso é verdade, se o juiz ficou sabendo que teria uma pessoa que vai trazer elementos, não tem problema algum ele falar com o membro do Ministério Público, porque é melhor para ele ter mais elementos. Quanto mais colaboradores tiverem, melhor. Quanto mais testemunhas tiverem, melhor. Então, de forma alguma, isso vai violar a imparcialidade tanto do juiz quanto dos membros do Ministério Público. Procuradora Tameia Danelão, muito obrigada pela entrevista ao O Ponto. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Muito obrigada.